Olá, meus amigos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Como eu disse, eu vou montar esse circuito. Eu falei para vocês que o Mangava eu tenho ele montado. E como diz o pessoal, para não ficar parecendo que eu tô tipo assim, como é que eu vou falar, trolando, fazendo nó cego, engalobando, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. A placa do Mangava montado. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Eu marquei aqui na placa Mangava. Falei para vocês que eu tinha a placa pronta, ó. Falta só testar. Então o Mangava tá aqui. Ah, tá. Não, deixa aqui. Daqui a pouco eu mostro isso aqui. Na verdade, eu tenho muitos receptores montados. Tem a placa de muitos receptores montados. Vou mostrar para vocês. O que falta às vezes é tempo para a gente testar, porque realmente às vezes fica complicado, né? Às vezes não tem como. Eu tenho aqui a placa do Sputnik para fazer teste. Também está pronto, montado, pronto para teste. Receptor regenerativo de alta performance com FET. Também a placa está pronta para ser testado. O Vanyusha, isso aqui é uma homenagem ao meu amigo Hagai. Vanyusha com NPN e o Vanyusha com PNP também está montado aí e não completei essas duas. Aqui não está pronto para teste. O SpontaFlex, falei que ia fazer a versão 2, a placa dele está pronta. Então tá aqui a plaquinha do SpontaFlex, também pronta para teste. Então pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou fazer igual aqui esse canal de suspensa. O que ninguém te conta, o que ninguém te fala. Brincadeira. Não dou pra fazer essas coisas, não. O que ninguém te conta, o que ninguém te fala. É brincadeira, né? Sai, eu fico torcendo aqui. Brincadeira à parte, pessoal. Vamos lá. Gente, aqui tá o Desert Hatch 2, que é o circuito que nós vamos montar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse circuito aqui já existe duas versões dele que já foram testadas aí na internet de uma forma mais enxuta, mas já foram. Vou mostrar aqui para vocês. E nós temos essas três versões, que é a versão um pouco mais completa, com pré-amplificador, sintonia por varicap, um pré-amplificador de áudio com um limitador e aqui um indicador, né? Porque eu acredito que esse LED, ele, dependendo da intensidade do sinal, ele vai acender mais forte ou mais fraco. Ele vai, tipo assim, ter um brilho mais forte ou mais fraco. Vamos lá. Esse é o Desert Hatch. Eu não sei, assim, por ordem de chegada, qual foi feito primeiro. São todos dois que estão em inglês, mas nós temos uma versão mais completa, que é essa. Temos uma versão intermediária. Vocês vão entender por que já já. Essa não foi tão explorada, pelo menos eu não vi muitos vídeos aí na internet não. Dessa visão intermediária, desse projeto intermediário. Qual projeto é esse? É o projeto receptor pré-A. O pré-A é a versão simplificada do Desert Hatch. Tanto que o Miguel falou, se eu não me engano, que essa é a versão tropicalizada, ou seja, a nossa versão brasileira aí do Desert Hatch. O Miguel, que é um grande rádio amador, testa vários circuitos aí. São projetos muito bons e bem funcionais. Observem, senhores. Observem, olha, venha comigo, vem aqui. Ele também tem um pré-amplificador. Também usa um oscilador Colpitts, assim como o Desert Hatch. Percebeu a simetria?
Aqui ele tem um ajuste fino por varicap. Aqui ele tem um controle aqui na corrente, entre corrente, coletor emissor, né? Bem simples aí. E aqui uma forma de você trabalhar na reatância. Então ele é um pouco mais enxuto, ó, repare, do que o Desert Hatch. E acredito que funciona muito bem. Isso daqui vai ajudar em quê? Por exemplo, se você quer demodular sinais, né, por exemplo, na faixa dos 40 metros para rádio amador, e você conseguir... Desculpa, pessoal, minha mãe tá chamando minha filha ali. Desculpa aí, pessoal, minha mãe tá chamando minha filha ali. Então o que acontece? Se você quer receber sinais, por exemplo, em SSB, talvez você atuando no ponto de sintonia que você vai colocar, né, vai sintonizar, e às vezes você não consegue ouvir o rádio amador, porque vai ficar com aquela voz mais ou menos parecido com a de pato, né? Por você não conseguir trabalhar nas faixas laterais. Então, ajustando aqui nos pontos de ajuste fino e talvez no ponto onde você trabalha com as reatâncias, você consiga sintonizar o rádio amador. Ou no ajuste fino, né, se você tiver uma sintonia um pouco abrupta, talvez pela largura de faixa, né, que você tem aqui, o ponto talvez pode se tornar crítico a sintonia. Então você atuando no ajuste fino, você consegue chegar naquela estação. Por exemplo, tem receptor que com toque mínimo no variável pula lá uma gama de frequência, dada a capacitância ali, né, do circuito ressonante. Ou então você tem esses saltos. Com ajuste fino você pode dar um toque mínimo e ir fazendo uma pequena variação na sintonia fina. Então você vai conseguir cobrir uma certa faixa ajustando, trabalhando na parte de ajuste fino. E aqui está retirando o sinal pelo emissor. Aqui nós estamos retirando o sinal de áudio pelo coletor. Então vamos lá. E nós temos uma terceira opção para esse circuito, que é uma opção um pouco mais enxuta ainda. Qual é essa opção? Mesmo tipo de oscilador. Nós temos aqui, ó, o N1 TEV. O nosso amigo Maurício Bastos montou esse circuito. Tá aí no canal dele, Maurício Bastos. O Érico montou esse circuito. Eu montei uma primeira vez e a placa ela não ficou resumida. A placa não ficou pequenininha desse jeito. Da primeira vez que eu montei virou um trambolho. Ficou uma placa de acho que 15 por 20. Eu fui colocando assim peça, componente, colocava ele na placa. Foi o primeiro receptor regenerativo que eu montei. Puxava uma trilha, colocava outro componente com uma placa muito grande, feia. Eu não tive coragem de gravar o vídeo na época, porque eu fiz mais ou menos nessa escala aqui. Eu fiz grande assim, eu fui olhando e colocando. A bobina ficou grande, ficou a placa mais ou menos. Se eu não me engano, na época era de 10 por 15 a placa. Então eu nem tive coragem de montar. Funcionou? Funcionou. Mas como ficou muito feio, eu acabei desmontando, só reaproveitando os componentes, jogando a placa fora. Então ele foi um dos primeiros, eu não lembro se foi exatamente o disco o primeiro, mas eu acho que foi um dos primeiros receptores regenerativos que eu montei. E funciona muito bem. Você pode observar aí que ele não tem o pré-amplificador, tem uma sintonia por capacitor variável e um ajuste fino com capacitor, utilizando aí um diodo comum, né, de retificador comum, de uso geral, como capacitor varicap, ele é polarizado inversamente.
todos esses projetos eles usam algo em comum aqui. O LM, além do tipo de oscilador, né? Eles usam o LM386. Aqui, ó. Todos eles usam um LM386 como pré-amplificador de áudio. Então aí, pessoal, nós temos uma versão completa, uma versão um pouco intermediária e uma versão um pouco mais enxuta de um projeto que é muito semelhante em suas características. Limitador de tensão. Aqui nós não temos essa limitação de tensão. Então aqui, nesse daqui a gente não tem um limitador de tensão. Aqui ele vai dar uma queda, né? Considerando aí a queda dos diodos de 0,7. Então seria 7 vezes 3, 21, deslocando a vírgula 2,1 volts de queda de tensão em cima desses diodos. A mesma coisa acontece aqui, ó. Existem outras formas, é claro, de você trabalhar com isso daqui, de você fazer essa queda de tensão sem utilizar aí os limitadores que está aqui no projeto para você chegar na mesma tensão, mas o mais importante é que funciona muito bem. Você pode comprovar isso na prática, usando o multímetro. A diferença do N1 TEV em relação aqui ao pré-A é que ele retira o sinal de áudio aqui, ó, no coletor também, assim como o Desert Hatch. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Isso aqui foi só para mostrar para vocês. Então, dois desses projetos, dos projetos que eu tinha falado com vocês, aliás, um deles, né, que é o Mangável, eu já tenho. Do outro que eu apresentei aqui, o N1 TEV, tá aqui a placa. Nós vamos testar. Ele tá com 2N2222, que é o que tá aqui nesse projeto. Algumas pessoas usam o BC547, o 2N3904. Eu acredito que com todos vai funcionar muito bem aí. Até porque você tem um ajustezinho aqui, para você ter um ponto onde você vai trabalhar de forma satisfatoriamente com o ganho do seu transistor. No mais aí as características são iguais, são semelhantes. E é isso aí, não tem muito o que falar, né? Era só para mostrar para vocês que nós temos 3 versões aproximadamente do mesmo projeto, trabalhado com circunstâncias diferentes. Isso aqui do Charles Kitchen, acho que é assim que se chama, aquele que fez o regenerativo de alta performance, só que diferente desse projeto aqui. Que esse daqui não é do Charles Kitchen, esse aqui é do Raymond High, é outro, o mesmo, acho que é o mesmo autor do Spontaflex, se eu não me engano. Então é isso aí, pessoal, um abraço e até os próximos vídeos.